do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Sexta-feira, dia 11 de junho de 2021. Solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Que o Senhor nos dê um coração semelhante ao coração sagrado de Jesus. Que o Sacratíssimo Coração de Jesus nos abençoe neste dia e que assim também possamos ser imitadores de Cristo. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. A primeira leitura está em Oséias, capítulo 11, versículos 1, versículos de 3 ao 4, versículos 8c ao 9. Assim diz o Senhor: quando Israel era criança, eu já o amava, e desde o Egito chamei meu filho. Ensinei Efraim a dar os primeiros passos, tomei-o em meus braços, mas eles não reconheceram que eu cuidava deles. Eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. Era para eles como quem leva uma criança ao colo, e rebaixava-me a dar-lhes de comer. Meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. Não darei largas à minha ira, não voltarei a destruir Efraim. Eu sou Deus, e não homem, o santo no meio de vós, e não me servirei do terror. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial está em Isaías capítulo 12, versículos de 2 ao 6. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. E direis naquele dia: dai louvores ao Senhor, invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas. Entre os povos proclamai que seu nome é o mais sublime. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Com alegria bebereis do manancial da salvação. A segunda leitura está na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos de 8 ao 12 e versículos de 14 ao 19. Irmãos, eu que sou o último de todos os santos, recebi esta graça de anunciar aos pagãos a insondável riqueza de Cristo e de mostrar a todos como Deus realiza o mistério escondido nele, o Criador do Universo. Assim, doravante, as autoridades e poderes nos céus conhecem, graças à Igreja, a multiforme sabedoria de Deus, de acordo com o desígnio eterno que Ele executou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Cristo nós temos, pela fé nele, a liberdade de nos aproximarmos de Deus com toda a confiança. É por isso que dobro os joelhos diante do Pai, de quem toda e qualquer família recebe seu nome no céu e sobre a terra. Que Ele vos conceda, segundo a riqueza da sua glória, serdes robustecidos por seu Espírito quanto ao homem interior. Que Ele faça habitar pela fé Cristo em vossos corações e que estejais enraizados e fundados no amor. Tereis assim a capacidade de compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e de conhecer o amor de Cristo, que ultrapassa todo conhecimento, a fim de que sejais cumulados até receber toda a plenitude de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Evangelho está em João, capítulo 19, versículos de 31 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro.
e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: não quebrarão nenhum de seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoada sexta-feira, meu irmão e minha irmã, a paz de Cristo e o amor de Maria. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.